Você pode acessar qualquer estabelecimento localizado na estrada principal, como postos de gasolina, paradas de caminhões e mercados. Porém, nunca caminhe por ruas laterais asfaltadas. É muito provável que você não consiga voltar. Li isso no manual do funcionário, seção 4.b. Ah, surpresa! Eu estou vivo. Eu sei que isso não deveria ser tão surpreendente. Afinal, como eu poderia ter publicado meu último relato se tivesse morrido? Mesmo assim, posso garantir que, enquanto eu estava sentado no banco do motorista, vendo a patrulha rodoviária desaparecer em alta velocidade e aquelas nuvens escuras e mortais se aproximarem, eu tinha certeza de que morreria. Randall parecia pensar a mesma coisa. Gotas de um líquido vermelho e marrom começaram a bater no para-brisa do meu caminhão. Elas escorreram pelo capô e pingaram dos retrovisores. A garoa logo virou chuva e, pouco a pouco, tornou-se uma tempestade. Eu gostaria de poder chamar aquilo apenas de chuva de sangue. Gostaria que fosse somente uma chuva forte que passaria por cima de mim e depois iria embora. Mas ficou muito pior. O vento aumentou e meu caminhão começou a balançar de um lado para o outro. Um raio vermelho atingiu o topo de uma montanha distante. Aquilo deixou de ser uma simples chuva de sangue e mostrou o que realmente era. Uma tempestade de carne. Pedaços de alguma coisa começaram a bater nas janelas. Eles explodiam e espalhavam partes de órgãos por todos os lados. Unhas inteiras caíam no chão com o som de pedras de granizo. Veias soltas, que pareciam humanas, choviam sobre a rodovia. Nem tentei ligar os limpadores do para-brisa. Não havia como sobreviver àquilo. Mesmo assim, tentei desligar a entrada de ar do caminhão, mas era tarde demais. Quando você sente cheiro de esterco durante uma viagem de carro, geralmente já é tarde demais para fechar as janelas. O cheiro de carne podre já havia tomado toda a cabine. Era a cena mais terrível e sangrenta que eu já tinha visto. Eu deveria ter me perguntado de quem eram aquelas partes, de quantas pessoas toda aquela carne havia sido retirada. Como aquela rodovia poderia ter causado tantas mortes? Mas eu não pensei em nada disso. Apenas observei tudo acontecer, estranhamente calmo. No meio do barulho da tempestade, consegui ouvir alguma coisa gemendo atrás da parede que separava a cabina do reboque. A criatura que estava dentro dele chorava, e essa era a razão do barulho. Eu havia aceitado o emprego na Rota 333 para fugir da minha vida antiga. Mas não é possível fugir de alguma coisa sem correr em direção a outra. Era para aquilo que eu vinha correndo. E seria tão fácil. Bastava continuar sentado, inclinar o banco para trás e esperar. Minha promessa de ajudar Tiff já não parecia tão importante. A vontade de viver que eu havia sentido nos últimos dias desapareceu tão rápido quanto surgiu. Porque, no fundo, aquilo era o que eu realmente queria. Uma saída. O fim. Ou talvez liberdade? Eu não estava apenas aceitando a morte. Eu queria que ela chegasse. Partes maiores de corpos começaram a cair sobre o deserto. Pernas, orelhas cortadas, bolas moles do tamanho de um punho que pareciam ser órgãos. Elas explodiam ao tocar o chão, como latas de sopa sendo esmagadas. Então alguma coisa atingiu o para-brisa. Era um braço apodrecido, com todos os dedos cortados nas juntas. O braço rolou para longe, mas já era tarde. Rachaduras em formas de teia se espalharam pelo vidro, parecidas com as que já existiam na janela lateral. A qualquer momento, os vidros quebrariam. Então, outro caminhão apareceu no meio da tempestade. A chuva continuava caindo com força. O outro veículo aparecia e desaparecia atrás das cortinas de sangue. De onde ele tinha vindo? Não havia ninguém ali antes. A tempestade havia começado tão rápido que eu deveria ter visto aquele caminhão se aproximando à distância. Observei o veículo diminuir a velocidade e parar perto de mim. A porta do motorista se abriu de repente, e uma pessoa saltou para fora, entrando no meio da tempestade. O que aconteceu depois foi muito rápido. Eu ouvi um estalo. A cabine e a parte da frente do caminhão foram esmagadas para dentro, como se uma mão gigante tivesse apertado uma lata vazia de refrigerante. O capô amassado pegou fogo, mas a chuva apagou as chamas. O enorme reboque também foi esmagado, e em menos de um segundo, passou de um objeto com volume para algo quase completamente plano. O caminhão inteiro fez um barulho de metal sendo torcido, balançou e caiu de lado. Meu Deus! Alguém começou a bater na minha janela. Demorei alguns segundos para entender. Era a pessoa que havia saído do outro caminhão.
Abaixei o vidro. Uma figura assustadora, coberta de órgãos e pedaços de carne, olhou para mim e eu nem conseguia saber se era um homem ou uma mulher. "O que você tá fazendo?" A pessoa gritou por cima do vento. "Saia daqui!" "E você?" Eu disse. "O que tem eu?" "Você não quer uma carona?" Gritei. "Eu adoraria uma carona, mas não estou pedindo, estou..." Aquilo era como as histórias de vampiros que não podem entrar em uma casa sem serem convidados. Por que aquela pessoa estava agindo de uma forma tão estranha? Mesmo com a tempestade, o caminhão destruído e os intestinos caindo do céu, senti uma onda de medo. Seria assim que eu morreria por ter usado o telefone? A estrada teria criado toda aquela situação apenas para me convencer a deixar um estranho entrar no meu caminhão? Mantive a mão sobre o câmbio. Era como se tudo o que aconteceu com Mayra estivesse se repetindo. Aquela pessoa parecia não representar perigo, mas talvez me matasse, me comesse ou fizesse alguma outra coisa horrível caso eu abrisse a porta. Essa não era uma das primeiras regras? Nunca dê carona a desconhecidos na estrada. Então eu entendi. "Entre!" Gritei, abrindo a porta de uma vez. Sangue e pedaços de carne respingaram em mim. A caminhoneira subiu pela lateral do veículo, passou por cima de mim e caiu no banco do passageiro. "Até que enfim, cara", disse ela, irritada. Foi nesse momento que percebi que era uma mulher. Ela não era uma caroneira. Ela havia esperado que eu oferecesse ajuda antes de entrar, para que eu soubesse que podia confiar nela. Talvez ainda fosse um truque da rota, mas tive a impressão de que existiam regras que nem mesmo a estrada podia quebrar. Ela estava sem fôlego e apertava o peito. Quando percebeu que eu continuava parado, bateu com força no painel. "Ande, seu idiota!" Eu obedeci. Acelerei e seguimos na direção de onde ela havia vindo. "A tempestade deve estar diminuindo", disse ela depois de cerca de 1 minuto. "Ela já destruiu meu caminhão, então deve estar satisfeita." A garota viu meu telefone no porta-copos. "Meu Deus, cara, você ainda não se livrou disso?" ela disse. Ela abriu a janela e jogou o aparelho para fora, no meio da tempestade. "Ei, esse é o meu..." "Ah, já jogou fora mesmo?" "Sério, Brandon", pensei comigo mesmo. "Pense nas suas prioridades." Então eu só calei a boca e continuei dirigindo. Em poucos minutos, a tempestade começou a diminuir. Os fígados e pulmões pesados deram lugar a partes menores, como baços e olhos. Por fim, tudo que era sólido parou de cair. A chuva avermelhada foi ficando cada vez mais clara, até se transformar em água limpa. Talvez, quando parássemos, o lado de fora do caminhão estivesse quase limpo. O interior, porém, não estaria. A garota estava sentada no banco do passageiro, pingando sangue. Pedaços de intestinos estavam presos em seu queixo. Uma poça do que parecia ser líquido do estômago se acumulava aos seus pés. O líquido vinha de uma bolsa de carne que havia se enrolado em seu cabelo. O cheiro quente de corpo apodrecido enchia o ar. Ela cuspiu várias vezes. Isso entrou na minha boca. Que nojo. "Bem, você quer uma toalha? Acho que deve ter uma..." Ela puxou o lençol que cobria minha cama. Simplesmente fiquei em silêncio. Ela tinha acabado de passar por algo muito traumático. Merecia fazer o que precisasse. Então ela puxou também o restante dos cobertores. "Certo", eu falei. "Eu literalmente acabei de oferecer uma toalha. Bem, para começar, que tipo de idiota usa o telefone nessa estrada?" ela perguntou. "E só para deixar claro, você me deve um caminhão. Você teve sorte de eu estar ali para sofrer as consequências das suas decisões idiotas." "Bem, você também teve sorte de eu estar ali para te dar uma carona", respondi. "Olha, eu estaria bem se você não estivesse lá, ok? Mais uma vez, foi você quem usou a porra do telefone." "Eu não tinha escolha. Era a única maneira de me livrar dos policiais", eu disse. "Você também estava dirigindo acima da velocidade permitida?" Respirei fundo 3 vezes para me acalmar. Por que é que estávamos discutindo? Éramos 2 desconhecidos cobertos de órgãos, depois de quase morrermos da pior forma possível, e já estávamos brigando para decidir quem tinha culpa. Só para deixar registrado, meu voto era em Randall. Eu nem tinha certeza de que já havíamos saído do perigo. "Encoste", disse ela. "O quê? Não, por quê?" "Cara, apenas encoste." De alguma forma, me senti tentado a obedecer. Quando fiz, ela colocou a cabeça para fora da janela e vomitou. Depois limpou a boca, respirou fundo e voltou ao banco.
Certo, podemos continuar. Peraí, me dá um segundo, eu disse. Coloquei a cabeça para fora da minha janela e também vomitei. Nós dois fizemos isso mais algumas vezes. Parecia que havíamos segurado um enjoo até aquele momento. Depois voltamos para a estrada e tentamos ignorar o cheiro de morte que ainda estava no ar. Ela torceu o cabelo molhado sobre meu banco. Há chuveiros na cidade depois daquela subida, ela disse. Eu já passei por esse caminho antes. Não me lembro de nenhuma cidade por perto. É claro, ela não aparecia para você. De onde acha que eu vim? Eu estou preso à faixa. Olhei para ela sem entender. Cara, você não sabe nada sobre como a estrada funciona? Ela perguntou. Agora estamos avançando de acordo com a minha velocidade. Caso contrário, qualquer motorista preso à faixa poderia simplesmente pegar uma carona com um motorista mais rápido e voltar para a civilização. Eu estava em uma cidade há apenas 1 hora. Olha, a explicação dela fazia sentido para mim. Caso contrário, seria muito fácil resgatar pessoas como Tiff. Isso também explicava porque eu não havia visto o caminhão dela antes dele aparecer no meio da tempestade. Ela estava em sua própria parte da estrada, um lugar a qual eu ainda não tinha acesso. Quanto mais avançávamos, mais diferente a paisagem parecia. Estávamos a cerca de 1 dia da civilização, mas eu nunca havia passado por aquele lugar. Ao longe, vi algumas montanhas conhecidas, mas elas parecem muito menores. Agora estavam a horas de distância. Não, a poucos minutos. Também comecei a perceber os outros carros. Nós já não éramos os únicos na estrada. De vez em quando, jipes e minivans passavam no sentido contrário. Eles estavam cheios de famílias e casais. Outros motoristas já tinham me contado que isso aconteceria quando a estrada ficasse longa o suficiente. Ela começaria a se encher de veículos. Eu nunca tinha pensado muito nisso, porque acreditava que ainda demoraria meses para chegar a esse ponto. Eu já estava tão acostumado com a estrada vazia que aquela presença repentina de tantas pessoas me deixou ainda mais inquieto. Você é novo, não é? Perguntou a garota. Tudo isso ainda é novidade para você. É, eu disse. Meu nome é Alton, por sinal. Ah, o meu é Brandon. Bem, Brandon, você é oficialmente a primeira pessoa de verdade com quem conversei este ano. E fez um ótimo trabalho ao me fazer desejar que também seja a última. Olha, Alton, eu realmente sinto muito pelo seu caminhão. Randall sabe sobre você? A essa altura, ele provavelmente pensa que estou morto. Pode me passar o rádio? Rádio? Alton sentiu alguma coisa embaixo da perna, dentro da poça de líquido. Ela puxou o rádio portátil, completamente molhado, e tentou ligá-lo. Então, Brandon, tenho más notícias. A cidade era bonita e tranquila. Fiquei pensando se as cidades eram diferentes para quem estava preso à faixa, como uma espécie de prêmio de consolação, ou se apenas tínhamos tido sorte. Havia uma rua principal com flores penduradas em todos os postes. Em um parque próximo, acontecia uma feira de produtores, e várias crianças corriam pelo lugar. Mas a melhor parte eram os chuveiros de paradas de caminhões. Depois de minha experiência na lanchonete de Tiff, eu havia decidido nunca mais tomar banho na estrada. Mas depois de um dia como aquele, não havia escolha. Apesar do que dizia o manual do funcionário, algumas regras precisavam ser quebradas. Passei 1 hora inteira retirando líquidos e pedaços de pele podre das unhas e do cabelo. Mesmo depois de terminar, eu ainda sentia cheiro de corpo apodrecido. Então borrifei um aromatizador de posto de gasolina sobre mim e decidi que aquilo teria de ser o suficiente. Alton havia usado o restante das minhas roupas para se limpar durante o caminho. Por isso, também comprei uma camiseta tamanho extra grande com a frase "Eu amo cerveja". Para deixar claro, eu uso tamanho médio. Mas aquela era a única camiseta disponível. Alguns minutos depois, Alton também saiu do banho. "Ei, você tá me encarando", disse ela. E eu realmente estava. Então disse: "Você está diferente." Bem, Brandon, diferente de quando eu estava completamente coberta de líquidos humanos? Sim, claro que eu estou diferente. Ela me olhou de cima a baixo. Já você tá praticamente igual. Depois se afastou com um ar de superioridade antes que eu pudesse responder. O que eu não disse, porém, foi o verdadeiro motivo de estar olhando. Alton se parecia muito com Mayra. Não sei se você lembra, mas Mayra é minha ex-namorada. Não estou dizendo isso porque me sentia atraído por ela. Já consegui imaginar o que as pessoas que escreveriam nos comentários.
Por favor, não façam isso. O problema era que a semelhança com Mara havia me pegado de surpresa. Eu finalmente tinha parado de pensar na minha ex-namorada. Agora parecia que ela estava novamente na estrada. Pela segunda vez. Era como se a Rota 333 estivesse zombando de mim. Passei horas limpando a minha cabine. Quando anoiteceu, o interior parecia quase limpo, mas o cheiro havia entrado nos bancos. Maravilhoso. Não era como se eu ainda estivesse mais 8 dias de viagem pela frente. Alton não se ofereceu para ajudar, o que era compreensível, afinal eu havia causado a destruição do caminhão dela. E agora faria o quê? Simplesmente deixaria Alton naquela cidade, sem transporte? Mesmo assim, ela apareceu quando a noite caiu e se encostou na lateral do reboque. Ela não parecia muito mais velha do que eu, talvez fosse até mais nova. Há um motel logo adiante, disse ela. Não é o lugar mais confortável do mundo, mas você não precisa entrar em nenhuma rua lateral. Por isso, é permitido. Eu fiquei lá durante toda essa semana. É mais limpo do que a cama do seu caminhão. Além disso, nem todas as cidades são tão tranquilas à noite quanto parecem durante o dia. Alton, há quanto tempo você está preso aqui? Eu perguntei. A expressão dela mudou e ficou mais séria. Tome outro banho. Você está fedendo mais do que antes. Ela foi embora antes que eu pudesse responder alguma coisa. Já era a segunda vez que fazia aquilo. Antes de segui-la, parei na parte traseira do reboque e disse: Sinto muito pelo que aconteceu hoje. Sussurrei para a criatura presa lá dentro. Tenho certeza de que você não pediu para ficar presa no meio de uma tempestade de carne. Também imagino que não tenha escolhido ficar trancada dentro de um reboque. Mas a criatura não respondeu. Aproximei-me um pouco mais. Você quer sair? Ela apenas fungou. Naquela noite, tive o melhor sono desde que comecei a trabalhar na estrada. Em qualquer outra situação, eu estaria muito preocupado. O homem sem rosto conseguia entrar em quartos de motel? E os policiais da estrada? O manual do funcionário não dizia que era proibido dormir fora dos veículos, mas eu havia sobrevivido à maioria dos perigos me escondendo dentro da cabine. Dormir fora dela parecia errado. Mesmo assim, permiti que meu corpo relaxasse. Alton não parecia preocupada. Além disso, poucas horas antes eu estava completamente preparado para morrer. Por que ficaria em pânico agora? Na manhã seguinte, senti algo que não sentia havia meses. Eu estava descansado. Peguei uma maçã na área do café da manhã e saí para caminhar pelo estacionamento. O sol da manhã deixava as nuvens cor-de-rosa e laranja. Isso sempre me chamou a atenção. Em fotografias, o nascer e o pôr do sol parecem quase iguais. A única diferença é a direção. Brandon! Alguém disse, e eu me virei rapidamente. Brandon estava em um beco, logo depois do estacionamento. Ele acenava para mim. Seu rosto mostrava alívio e cansaço. Pisquei tentando entender. Ah, você está bem, cara, disse ele. Nós não tínhamos certeza depois que você parou de responder. Pensamos que... mas não sabíamos. Então eu vim direto pra cá. Não dormi a noite inteira. Ele tirou um rádio do bolso. Glória, nós o encontramos. Ele está bem. Ele foi parar na cidade de Alton. Brandon, venha até aqui e diga oi para que ela saiba que você está bem. Inclinei a cabeça, caminhei até a beirada da rua lateral, mas não entrei nela. Estou bem. Nós sobrevivemos, eu falei. Brandon, ela não consegue ouvir você daqui. Pegue. Ele estendeu o rádio com uma das mãos. Eu não avancei. Brandon, pegue o rádio. Você teve sorte de me encontrar, Randall, falei. Nem me diga. Nenhum dos outros caminhoneiros sabia onde você tinha ido parar. Eles disseram que eu não deveria vir, mas eu precisava vir procurar. Esta parecia ser a região mais provável. Você está realmente bem? A carga está intacta? A carga está bem, mas o caminhão de Alton foi completamente destruído, eu disse. Bem, você e eu podemos voltar no seu caminhão. Alton pode ficar com o meu carro. Venha, vou mostrar. Randall fez um gesto para que eu seguisse pelo beco. Continuei onde estava. O que é aquilo? Perguntei. Como assim, Brandon? A criatura no meu reboque, aquela coisa viva. Por que todos vocês a querem tanto? Bem, Brandon, eu não tenho certeza do que você está... por favor, Randall. A cópia de Mayra foi muito mais convincente do que essa sua imitação. Eu já cometi muitos erros, mas não sou completamente idiota. Por um instante, Randall pareceu ofendido.
Então sua expressão mudou. Seu rosto mostrou um desprezo frio e cheio de ódio. Algo que eu nunca havia visto no Randall verdadeiro. É que ela não pertence a você, habitante da pedra. Não, mas também não acho que minha carga pertence a vocês. Pelo menos eu posso levá-la para onde quiser. É isso, não é? Vocês não conseguem vir até aqui para a estrada principal. A criatura fez uma expressão de raiva, mas não respondeu. Na próxima vez, tentem fazer uma imitação melhor, eu disse. Ah, Brandon, nós vamos devorar você. Olha, talvez, eu disse, mas ainda não. Fiz como Alton costumava fazer. Virei as costas e fui embora calmamente antes que aquela coisa pudesse responder alguma coisa. E falando em Alton, ela me encontrou atrás do reboque. Não sei como ela sabia que deveria me procurar ali. Também não sei por que estava me procurando. Mas foi ali que ela me encontrou, olhando para as portas do reboque, que ainda estavam manchadas de sangue. Não faça isso, disse ela. Não faça o quê? Bem, você mente muito mal. Eu sei o que está pensando em fazer, mas não vale a pena, ela disse. Então me responde, você sabe o que existe aqui dentro? Ela colocou as mãos nos bolsos largos da roupa. A direção da empresa é horrível. Eu conheci esse Randall de quem você vive falando. Ele é uma pessoa terrível. Realmente é. Mas isso não significa que a coisa que está aí dentro não seja perigosa. Pessoas ruins também podem estar trabalhando por uma boa causa. E se nós formos os responsáveis por machucá-la? Eu perguntei. E se eu for a única pessoa capaz de ajudá-la? Ah, Brandon, está se achando um salvador? Não, não é isso, Alton. Olha, quando me deixou entrar no caminhão, você estava apenas sentado, esperando a morte chegar. Por enquanto, tente manter a si mesmo vivo, está bem? Ela disse. Como eu poderia explicar que esse era justamente o problema? Quando outra pessoa ou criatura precisava de mim, eu conseguia acelerar e continuar dirigindo. Mas quando era apenas eu, sozinho, sem ninguém precisando da minha ajuda, eu estava prestes a explicar isso em voz alta. Antes que pudesse, Alton deu de ombros e, como vocês provavelmente já imaginaram, ela foi embora. Aquilo começaria a ficar irritante muito rápido. Eu não abri o reboque, não naquele dia. Mas antes de sair, parei ao lado dele e coloquei a mão sobre o metal frio. Eu vou proteger você, sussurrei. Não importa qual seja nosso destino. Eu prometo que, pelo menos você chegará até lá. Quando a próxima tempestade viesse, eu continuaria dirigindo. É melhor evitar muitas conversas e relações com os habitantes humanos da estrada. Normalmente, eles não são perigosos. Porém, funcionários de postos de gasolina costumam ser substituídos. Garçonetes podem ter dificuldades para se lembrar de você, mesmo que já tenham se encontrado muitas vezes. Lojistas simpáticos podem mudar completamente de personalidade de um dia para o outro. Quando não são provocados, os habitantes raramente atacam. Mesmo assim, eles não são pessoas de confiança para ouvir seus segredos ou problemas. Antigos funcionários que criaram laços emocionais com esses habitantes normalmente descobrem que perderam seu tempo. A relação existia apenas para um dos lados. Recomendamos manter uma relação profissional e distante com os habitantes da estrada. E como já foi informado, tenha cuidado para não provocá-los. Manual do Funcionário, seção 4.d. Alton veio se despedir antes de eu partir. Quando digo que ela veio se despedir, quero dizer que veio me dar uma última bronca. Não morra, disse ela. Eu não vou morrer, Alton. Cala a boca, eu ainda não terminei. Não morra, porque, se morrer, não poderá me dar seu caminhão quando voltar. Entendi então, Alton. Isso também não vai acontecer. Eu nem consigo voltar para esta cidade sem você dentro do caminhão. Eu ainda não terminei. Isso não é verdade. Agora que você já veio aqui uma vez, sempre poderá voltar. A cidade foi adicionada à sua versão da Rota 333. Infelizmente, isso também significa que seu caminho ficará um pouco mais longo, ela disse. Tudo bem. Olha, eu não estava pedindo desculpas. Tudo isso é culpa sua, e você ainda me deve um caminhão. Mas, de repente, ela ficou séria. Você disse que vai passar do ponto de 3 dias. Isso já parece ser muito mais longe do que o normal, principalmente considerando a velocidade com que dirige. Apenas tenham cuidado, as coisas podem ficar estranhas. Mais estranhas do que costumam ser. Tente ficar dentro do caminhão o máximo possível. E mais uma vez, não morra.
Olha, Alton, quase parece que você não me odeia tanto quanto diz. Bem, eu te odeio, mas agora você é a única pessoa que sabe onde eu estou. Nunca pensou em roubar um dos carros da cidade? Ela se encolheu ao ouvir a pergunta. Eu tentei fazer isso uma vez, mas não farei novamente. Abri a boca, fechei e fiz a pergunta que ela havia evitado no dia anterior. Há quanto tempo você está presa à faixa? Ela simplesmente me lançou um olhar furioso. Muitos de nós desistem depois de ficar presos, principalmente os mais velhos. Mas eu sou jovem. Não importa quanto tempo eu estou aqui, nem quanto tempo levarei para escapar. Eu não vou morrer nessa droga de lugar. Ou seja, era muito tempo. Nenhum de nós falou sobre a verdade que estava evidente. Alton estava mais longe na estrada do que qualquer outro caminhoneiro. Muito mais longe. Tiff estava apenas a algumas horas do fim da Rota 333, mas ainda demoraria 10 anos ou mais para sair. E Alton? Talvez tão longe daquele jeito? Ela talvez fosse jovem agora, mas só conseguiria sair quando tivesse 50 ou 60 anos. Isso se conseguisse sair. Tudo aquilo era muito injusto. Nós dois estávamos no mesmo lugar. Mesmo assim, ela estava presa, enquanto eu poderia voltar ao mundo real em menos de um dia. Mas havia algo nela. Um tipo de força, ou aquela teimosia em continuar tentando. Mais uma vez, percebi o quanto ela se parecia com Mayra. Alton dirigia sozinha havia vários anos e, mesmo assim, ainda conseguia manter a cabeça erguida. Ah, e Brandon, disse ela. Isso não está no manual do funcionário, mas prenda a respiração se atravessar algum túnel. Depois disso, ela bateu levemente na lateral do caminhão e foi embora, sem dizer mais nenhuma palavra. Típico dela. 3 dias. Faltavam mais 3 dias para eu chegar ao meu destino final. Depois de tudo que havia acontecido nas últimas 40 e poucas horas, parecia que semanas tinham passado. Mas eu ainda nem havia completado 2 dias inteiros de viagem. Por causa dos habitantes da floresta, da tempestade de carne e de Alton, eu estava várias horas atrasado. Precisaria dirigir por uma quantidade de horas totalmente proibida por lei para recuperar o tempo perdido. Eu não acreditava que alguma coisa terrível específica aconteceria caso chegasse atrasado. O problema era que, quanto mais tempo eu passasse com aquela carga, mais oportunidades de alguma coisa terrível e desconhecida teria para acontecer. Então eu segui o conselho de Alton e fiquei a maior parte do tempo dentro do caminhão. Quando precisava abastecer, parava somente em postos vazios. Antes de sair da cabine, verificava 3 vezes se o lugar estava realmente deserto. Na hora de dormir, colocava pedaços de papel no nariz para não sentir o cheiro. Quem se importava com a temperatura? Eu não abriria as janelas de jeito nenhum. Como era de se esperar, na primeira noite sem Alton, um homem sem rosto apareceu e começou a cheirar minha janela. Buzinei várias vezes até que ele saísse correndo. No dia seguinte, arrisquei entrar em um mercado velho e mal cuidado que ficava ao lado da estrada principal. Em poucos minutos, os funcionários deixaram de ser simpáticos e começaram a me olhar com raiva. Logo, todos se reuniram perto das portas da frente, segurando vassouras. A cada segundo pareciam menos humanos. Consegui escapar pela porta de entregas, levando minha cesta de comida sem pagar. Os funcionários dos postos de gasolina também começaram a me olhar por tempo demais. Durante a noite, uma névoa grossa cobria a rodovia e tornava quase impossível enxergar. Nuvens pesadas permaneciam no horizonte, como se estivessem esperando qualquer motivo para descer. O próprio ar parecia pesado. Era aquela sensação que surge antes de uma tempestade, mas que nunca passava. Você vai ficar bem, disse a mim mesmo. Enquanto permanecer dentro do caminhão, estará seguro. Os gemidos vindos do reboque estavam mais altos. A criatura, que parecia ser uma criança, chorava abertamente enquanto eu dirigia. Ela só parava quando eu estacionava e caminhava até a parte traseira. Era como se sentisse vergonha de ser ouvida chorando. Foi durante a tarde do 4º dia que ultrapassei oficialmente o lugar mais distante ao qual já havia chegado, um shopping abandonado. Nunca existiu muita lógica nos locais pelos quais a central nos mandava levar os reboques. Às vezes eram galpões vazios, outras vezes eram supermercados abandonados. A única coisa em comum era que todos os pontos de entrega tinham algum tipo de espaço para descarregar caminhões. Fora isso, pareciam escolhidos muito ao acaso. Quase sempre estavam abandonados. Eu não conhecia nenhum caminhoneiro que já estivesse ido buscar um reboque deixado nesses lugares. Diminuí a velocidade e me aproximar da entrada do shopping. Depois daquele ponto,
começava um território que eu não conhecia. Era uma enorme área desconhecida. Pelo que eu havia entendido nas conversas com Deidre, Vikram e os outros motoristas, quase nenhum deles também tinha passado dali. E quando passei, eu pisei no acelerador. Um deserto sem fim deu lugar a um canyon. Um guardrail frágil apareceu para impedir que meu caminhão, que pesava várias toneladas, caísse dos penhascos. A estrada, que antes era reta, começou a fazer muitas curvas. Muito abaixo, um rio escuro atravessava campos e florestas de árvores brancas. A estrada estava completamente vazia. Ela sempre tinha sido vazia. Sem Altum, eu era novamente o único motorista ali. Isso não me impedia de sentir o estômago apertar sempre que fazia uma curva. Mas havia algo diferente. Não existiam pássaros. Até o vento havia desaparecido. O ar estava parado e sem vida. Quando parei na beira da estrada para ir ao banheiro, o silêncio era tão forte que quase me fez perder a cabeça. "Está tudo bem aí dentro?" Perguntei ao reboque durante uma dessas paradas minhas. Comecei a voltar para a cabine sem esperar por uma resposta. Eu já havia desistido de acreditar que a criatura falaria comigo. Então ouvi um som baixo. Corri de volta e encostei o ouvido no metal do reboque. "Observando." Fiquei completamente parado. A criatura havia falado. Antes, eu imaginava que ela pudesse entender o que eu dizia, mas não tinha certeza. Talvez ainda não entendesse. Talvez fosse como um papagaio, que repete várias palavras humanas sem saber o que elas realmente significam. Mesmo assim, aquela palavra pareceu ter sido dita de propósito. "Você está me observando?" Perguntei. Não houve resposta. Esperei mais um pouco e não ouvi outras palavras e também não ouvi mais o choro. Nem mesmo consegui ouvir sua respiração. Por fim, voltei para a cabine e continuei dirigindo. O que aquela palavra significava? O que estava observando? Ela estava me observando? Ou estava irritada porque eu sempre ia verificar como estava? Talvez quisesse que eu parasse de observá-la. Então tive outro pensamento. Um pensamento assustador. E se eu estivesse entendendo tudo errado? Senti um arrepio. De repente, tive uma vontade muito forte de olhar para cima, através do para-brisa. Olhar para o alto, para aquele céu enorme e paciente. Mas eu não olhei. Em vez disso, fiz o que qualquer pessoa de 20 e poucos anos faria quando começasse a perceber que o universo talvez fosse completamente diferente do que eu imaginava. Eu liguei o rádio. Pelo menos sempre existiria K-pop. Quanto mais eu dirigia, mais detalhes estranhos percebia. As folhas das árvores pareciam normais à primeira vista, mas quando eu diminuía a velocidade e olhava com atenção, percebia que algumas não estavam presas aos galhos. Elas só flutuavam no ar, presas a nada. Em algumas partes do deserto, plantas secas rolavam pela estrada. Porém, ainda não havia vento. Elas saltavam em várias direções ao mesmo tempo, como se não soubessem para onde deveriam ir. Pareciam apenas saber que precisavam se mover. O rio do cânion também parecia errado. Se você olhasse rapidamente, parecia um rio normal, mas quando observava com atenção, percebia que a água não se movia. Ela estava totalmente parada, mesmo em terrenos inclinados. Às vezes, eu contornava uma colina redonda e passava muito além do ponto em que deveria encontrar novamente a parte da estrada pela qual eu já tinha dirigido. Mas isso nunca acontecia. A estrada apenas continuava girando. Novas paisagens apareciam ao redor do mesmo pequeno espaço. Depois de algum tempo, era como se a própria estrada percebesse que havia se estendido demais. Então ela ficava reta novamente e seguia por uma parte totalmente nova da rodovia. A melhor comparação que consigo fazer é com imagens criadas por inteligência artificial. Quando você olha pela primeira vez, tudo parece normal. Só depois de observar com atenção percebe mãos com 6 dedos ou letras que não formam palavras. Parece uma imagem real, mas não é completamente real. É como estar dentro de um sonho mesmo estando acordado. Quanto mais eu me afastava do mundo real, menos reais as coisas pareciam. E a Rota 333 conhecia, de forma geral, as regras da natureza, mas parecia esquecer os detalhes. Ou talvez simplesmente não se importasse com eles. E por que se importaria? Seres humanos nunca deveriam estar naquele lugar, muito menos chegar tão longe. E se eu ficasse preso à faixa agora? O pensamento simplesmente surgiu, e eu tentei afastá-lo. Aumentei o volume da música e tentei cantar junto.
mas eu nem conhecia a letra. Mas mais uma vez o pensamento veio. E se isso acontecer? Alton ainda tinha alguma chance de escapar. Sua viagem levaria décadas, mas ela ainda poderia sair. Mas naquele lugar, a quase 4 dias de distância do começo da estrada, o caminho de volta poderia levar centenas de anos. Eu ficaria preso para sempre naquela realidade estranha, que nem parecia uma realidade de verdade. Aumentei ainda mais o volume. Por que eu não reconhecia aquela música? Depois de 4 dias ouvindo a estação 96.2, eu já conhecia quase todas as músicas. Mas aquela era diferente. Nem sequer parecia K-pop. Estendi a mão para desligar o rádio. Minha mão não se moveu. O que estava acontecendo? Tentei de novo e minha mão apenas apertou o volante com mais força. Olhei para o rádio. Ah, não. O visor digital não mostrava mais a estação 96.2. De alguma maneira, talvez por um movimento errado da minha mão ou por causa de alguma irregularidade da estrada, a frequência havia mudado para 96.5, uma das estações proibidas. Comecei a falar todos os palavrões que conhecia. Pelo menos minha boca ainda funcionava. Tentei tirar o pé do acelerador e colocá-lo no freio. Meu pé apenas pressionou o acelerador com mais força. Havia um botão para diminuir o volume no volante. Se eu conseguisse apenas levantar o polegar e apertá-lo, mas não consegui. Meus braços e pernas haviam parado de me obedecer. Na verdade, tudo abaixo do meu rosto parecia não pertencer mais a mim. Eu vi uma curva à frente, e o velocímetro continuava subindo. Se eu não conseguisse parar, o caminhão sairia da estrada, passaria pelo penhasco e cairia dentro do cânion. Eu já conseguia imaginar o metal sendo esmagado. Ia ser somente um estalo e depois pronto, a escuridão. O guardrail da frente já estava quebrado. Não havia nada entre mim e a queda. A estrada queria garantir que nada impedisse minha morte. A música no rádio terminaria. Era assim que eu escaparia. Ela acabaria a qualquer momento. Durante a pequena pausa antes da próxima música, eu recuperaria o controle e apertaria o botão para desligar o rádio. Parecia óbvio. Eu sempre havia tido sorte nessas situações. As criaturas sempre paravam um segundo antes de me encontrar. Eu sempre acordava e via o homem sem o rosto pouco antes dele conseguir abrir minha porta. Outro motorista havia aparecido exatamente quando a tempestade de carne estava prestes a destruir meu caminhão. Eu teria sorte novamente. A música terminaria a qualquer momento. Então eu simplesmente esperei. Mas ela não terminou. Achei que sentiria novamente aquela calma vazia que havia sentido alguns dias antes. Naquela ocasião, eu tinha desistido de viver com muita facilidade. Mas agora eu sentia algo quente, forte e doloroso dentro de mim. Nada daquilo era justo. Por que eu não podia querer viver e ao mesmo tempo ter permissão para continuar vivo? Antes, sempre que eu desejava desaparecer, alguma coisa me puxava de volta. Agora que eu finalmente começava a encontrar motivos para continuar, alguma coisa iria me matar de qualquer maneira? Não. Tiff precisava de mim. Alton também. O Al precisava de mim. A criatura no reboque já havia sofrido demais durante aquela viagem. Que ironia, pensei enquanto o penhasco se aproximava. As coisas pelas quais estaríamos dispostos a morrer são as mesmas que nos fazem ter medo da morte. Toda aquela sensação de injustiça subiu pela minha garganta. Então explodiu para fora da minha boca. Comecei a gritar sem decidir fazer isso. Minha garganta doía, mas continuei. Gritei contra o rádio, a estrada, o universo, contra tudo, contra o nada. Gritei até que minha própria voz descobrisse todos os outros sons. O grito tomou conta do mundo, da minha visão e dos meus pensamentos. Então bati no rádio e o desliguei. Os freios fizeram um barulho alto. A parte traseira do caminhão balançou de um lado para o outro. O veículo inteiro parou a poucos metros da beirada do penhasco. Durante cerca de 5 minutos, fiquei segurando o volante com o pé firmemente sobre o freio. Não fiz nada além de tentar controlar a respiração, cercado por um silêncio assustador. Só quando saí do caminhão e olhei para baixo, entendi o porquê que o guardrail daquele ponto já estava destruído. Havia um reboque retorcido no fundo do cânion, centenas de metros abaixo. A cabine estava um pouco mais adiante, virada de cabeça para baixo e também completamente destruída. Mais tarde, usei um raspador de gelo reserva para quebrar o aparelho de som em vários pedaços. Foi bom ter música enquanto durou.
Dirigi o último dia em completo silêncio. Nenhum policial me mandou parar. Nenhum funcionário de posto se aproximou com um sorriso exagerado. Até as nuvens escuras no horizonte desapareceram. Era como se a Rota 333 tivesse usado todas as suas armas contra mim e agora só pudesse me observar de longe, sem mais nada para tentar. Continuei dirigindo enquanto via uma realidade cada vez mais quebrada ao meu redor. Semanas antes, tanto silêncio poderia ter destruído minha mente. Era por isso que eu sempre mantinha músicas salvas no telefone. Meus pensamentos ficavam piores quando não havia nenhum som para afastá-los. Mas agora era diferente. A criatura chorava dentro do reboque. Alton estava presa a uma cidade a qual somente eu conseguia chegar, e minha mente tinha um único objetivo. Eu levaria a carga até o destino. Eu manteria aquela criatura segura. Quando finalmente cheguei ao local da entrega, eu não senti alívio. Senti apenas vontade de terminar o trabalho. Havia subido uma montanha durante várias horas, procurando o posto de gasolina abandonado que Randall havia descrito. Quando achei que chegaria ao topo, a estrada ficou plana. Diante de mim, surgiu uma floresta verde cheia de vida. Aquilo era impossível. Eu deveria estar no pico da montanha, olhando para uma grande vale lá embaixo. As leis da natureza quase não tinham importância naquele lugar, mas eu não me importava com isso. Tudo o que importava era o posto de gasolina abandonado na beira da estrada. As instruções de Randall eram claras. Eu podia odiá-lo, mas até Alton parecia acreditar que eu deveria seguir as orientações. Eu deixaria o reboque na área de descarga, como sempre fazia. Depois daria meia volta e voltaria para casa. Levei alguns minutos para soltar o reboque do caminhão. Por fim, ele se separou. Coloquei a mão sobre as portas traseiras pela última vez. Nós conseguimos. Você estará seguro aqui. Agora as coisas vão parar de tentar capturar você, eu disse. Uma voz infantil chorou em respostas. Normalmente, a criatura parava de chorar quando eu me aproximava, mas naquele momento, ela chorava sem tentar esconder. Era como se entendesse que aquela seria a nossa última despedida. Como eu poderia simplesmente deixá-la ali? Alguma coisa viria buscá-la? Quem seria responsável por mantê-la segura depois que eu fosse embora? Passei os dedos sobre a fechadura. Eu nem precisava olhar para dentro. Poderia apenas destrancar a porta para que ela tivesse uma forma de sair depois da minha partida. Se a criatura tivesse implorado para ser libertada, eu nunca teria considerado fazer aquilo. Mas ela nunca tinha implorado. Nem uma única vez. Ela não era como os caroneiros que pediam desesperadamente para entrar no caminhão. A criatura parecia ter aceitado o próprio destino. Assim como Tiff. Assim como eu havia feito no passado. Fique segura, eu sussurrei. Antes que pudesse mudar de ideia, entrei no caminhão e fui embora. Chega de quebrar as regras. Chega de correr riscos. E nada de olhar para trás, disse a mim mesmo. Essa era uma regra criada por mim. Olhar para trás apenas tornaria tudo mais difícil. E estava me aproximando da curva que me levaria de volta às estradas cheias de curvas da montanha. Então o chão começou a tremer. As árvores ao meu redor balançaram. Pelo retrovisor, vi o posto abandonado se inclinar. Até ao redor dele se abriu como a boca enorme de um animal. Meu reboque balançou na beirada. Não havia tempo para virar o caminhão. Saltei da cabine e corri de volta. Cheguei perto do buraco exatamente quando o reboque perdeu o equilíbrio. Ele tombou para frente e caiu dentro da escuridão. Gritos infantis saíram de dentro do container enquanto ele caía cada vez mais fundo. Então a terra se fechou. Ouvi o som terrível do metal sendo esmagado e depois... silêncio. Vocês passaram as últimas semanas lendo sobre a primeira metade da minha viagem de 10 dias. Provavelmente estavam esperando para conhecer as aventuras que eu enfrentaria no caminho de volta. Talvez estivessem animados para ler sobre as outras situações mortais das quais eu escaparia por pouco. Mas nada disso aconteceu. Eu dirigi em silêncio. Não conversei com ninguém, não parei para tomar banho. Comi apenas o que conseguia pegar rapidamente nos postos de gasolina. Quando passei pela cidade de Alton, continuei dirigindo. Quando passei pela lanchonete de Tiff, também não parei. Tirei apenas alguns cochilos rápidos e passei várias noites dirigindo. Nada e ninguém tentou me impedir, nem mesmo os habitantes da floresta. Pela primeira vez, o caminhão não parou de forma sobrenatural no trecho das grandes árvores. Eles sabiam, assim como todas as outras criaturas,
que algo muito ruim aconteceria caso tentassem me atrasar. Quando finalmente entrei no pátio de caminhões, já estava quase anoitecendo. Minha decisão continuava firme. Estacionei o caminhão, bebi um único energético de uma vez e atravessei a central de despachos até chegar ao escritório de Randall. Quando ele me viu, seus olhos se abriram de surpresa. Brandon? Você está bem? Fechei a porta atrás de mim e a tranquei com calma. O que? Como? Ninguém fala com você há mais de uma semana. Nós pensamos que você tinha... Eu dei um chute no peito dele. Randall e a cadeira caíram no chão. Joguei-me sobre ele e segurei seu corpo no chão e tampei sua boca com uma das mãos, usando toda a força que eu tinha. Seus olhos estavam arregalados e cheios de medo. Pela primeira vez, não eram os meus olhos que demonstravam pavor. Você tem razão. Faz muito tempo que não conversamos. Então vamos bater um papo, certo?